Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui para mais uma aula. Nós estamos, neste trimestre, estudando as promessas de Deus conforme a agenda das escolas bíblicas dominicais da CPAD. E hoje nós estaremos falando aqui sobre a promessa de paz. E para ganhar tempo, meus amados, nós já vamos iniciar fazendo um comentário com os irmãos a respeito dos textos sugeridos. Mas vamos fazer a introdução de uma maneira bastante equilibrada, tentando dar um melhor entendimento para todos a respeito de tudo isso. Meus irmãos, estejam certos de que viver de fato a palavra de Deus nos trará, com certeza, paz e quietude. Porque por mais difíceis que sejam os momentos que nós estejamos vivendo, este relacionamento, meus amados, ele vai apacentar a nossa alma e vai nos manter em paz. Nós sabemos que esta paz ela foi interrompida no Éden, mas também sabemos que com o novo nascimento em Cristo Jesus, esta barreira foi rompida pelo seu sacrifício na cruz. E hoje aprenderemos que a paz, meus irmãos, ela faz parte dos planos de Deus para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E que a paz que o mundo oferece para todas as pessoas, ela é uma paz ilusória, uma paz temporária, porque ela está referenciada sempre em coisas superficiais. Nós vamos hoje explicar para vocês a diferença entre a paz prometida por Deus e a paz como o mundo te oferece. Portanto, preste muita atenção nesta aula para que nós possamos ter esse entendimento e assim nós possamos viver a paz prometida pelo Senhor Jesus para cada um de nós. Irmãos, eu gostaria de pontuar aqui para vocês que muitas vezes, até mesmo sem nós percebermos, nós vivemos um conflito pessoal que tira a nossa paz. O inconformismo, as dúvidas, isso nos colocam em guerra conosco mesmo. Nossos atos, nossas decisões nos deixam com muitas dúvidas e nós precisamos nos empenhar em buscar saber o que Deus tem para falar sobre o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos lembrar que a Escritura tem a resposta para todas as coisas, para todas essas inquietações. E assim nós precisamos de fato estar relacionados com ela para poder decidir corretamente tanto os conflitos interiores quanto os conflitos exteriores. Isto posto, meus irmãos, nós vamos analisar os textos sugeridos hoje para a nossa aula. Nós não fazemos muito isso, mas hoje nós faremos. Esse texto está em Números 6, de 24 a 26, Filipenses 4, 6 e 7, e 1 Pedro 3, 10 e 11, meus irmãos. Números 6, de 24 a 26, traz palavras que muitas vezes são chamadas de bênção sacerdotal ou bênção arônica, fazendo referência a Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Êxodo 28:1 nos fala isso. Deus, ele é a fonte dessa bênção. E antes de dizer as palavras de Número 6, que estão contidas em Número 6, de 24 a 26, Deus disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, tá, que é assim que vocês devem abençoar o povo de Israel. É assim que deve abençoar o povo de Israel. Vocês com certeza lembram também, meus amados, que no final dos nossos cultos, nas igrejas, quando nós vamos, nós trazemos a bênção apostólica. Isso está em 2 Coríntios 13, de 11 a 13. E diz assim: finalmente, irmãos, a Deus sede perfeitos, sede de bom conforto, sede de uma só mente, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. E aí vem a bênção apostólica, né, que é a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos
É desta maneira. Ocorre também, meus irmãos, que nas Escrituras existem duas expressões muito significativas a respeito de paz. Uma é a paz de Deus e a outra é o Deus da paz. Nós precisamos estar atentos a isso. E a paz de Deus, em Filipenses 4, 6 e 7, diz respeito, que é o texto que nós estamos fazendo o entendimento dele, diz respeito a uma promessa para nós no presente. E esta promessa nos permite, meus amados, guardar nossos pensamentos e sentimentos. Gozar desta promessa é estar e viver em paz eternamente desde agora. Não é no futuro, é desde agora. Quando nós lemos Romanos 18, de 15 a 24, nós vemos que Paulo fala do Deus de paz. E que em breve, ou seja, quando se fala de Deus de paz, ou seja, que isso já vem uma promessa futura, tá? A paz de Deus é para nós nesse momento, é de Deus. Agora existe o Deus de paz, que ele em breve, ou seja, essa promessa futura acontecerá. Ele vai vir e vai esmagar aquele que promete, ou aquele que promove, que diga, guerras em todo o mundo, aquele que tira a paz da terra. Nós precisamos entender isso. Então, o Deus de paz, tá? E a paz de Deus. A paz de Deus é para nós. O Deus de paz, ele virá contra o tirano. Ele virá contra Satanás. Deus vai esmagar aquele que promove guerras. Nós acabamos de falar. Nós precisamos entender, meus amados, que quanto mais ansiosos nós estamos, menos nós conseguiremos orar e buscar a Deus. Nós precisamos aprender a conceituar dentro de nós essa paz. Né? Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos concentrar a nossa fé na pessoa do Espírito Santo. E assim nós vamos passar a ver os nossos problemas pela perspectiva de Cristo. E aí nós percebemos, né? Nós percebemos assim o quão grandioso Deus é, quão grandioso é o Deus que nós temos. Isso está em 1 Pedro 5, 7, que diz que ele cuida de nós. Nós vemos isso também em Mateus 6, 25 a 31, 2 Coríntios 11, 28. Amados, a paz de Deus não pode ser confundida apenas com um bem-estar emocional, um bem-estar psicológico. Ela é, na verdade, uma profunda e indestrutível tranquilidade da alma, fruto da plena confiança de que todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. A tranquilidade que vem do Senhor, ela é fruto da certeza absoluta de que nós estamos sendo cuidados pelo Pai. Ou seja, é a certeza de que nós estamos totalmente preenchidos. Não nos falta mais nada. Esta é a ideia de Shalom, meus amados. Um exemplo que eu dou para vocês é um copo. Às vezes o copo está pela metade. Não, nós estaremos totalmente preenchidos. Não caberá mais nada dentro de nós. Não caberá mais nada dentro de nós. Esta paz, meus amados, ela abrange 4 esferas de relacionamento. É a paz pessoal, que é a nossa calma interior, que é o estado de espírito, é uma pessoa que não é perturbada por conflito, por inquietações. Tem também a ver com o quê? Com relacionamento, que é sinônimo de concórdia, de concordância. É uma relação entre pessoas ou grupos em que não há conflito. Você conhece alguém, por um acaso, que só de pensar nessa pessoa já te tira a paz? Você conhece? Eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos, né? Então, a paz de Deus, ou o seu relacionamento com Ele, com Deus, quanto mais profunda, mais te blinda de muitas coisas, inclusive dessas pessoas. Temos também o aspecto local ou temporal, que tem a ver com uma paz local, ou de um momento em que não há conflito, barulho, nem agitação, é um momento de tranquilidade. Nós temos também o aspecto nacional, que diz respeito a
cessação total de hostilidades e de violências. Mas, nesta nossa aula de hoje, nós estaremos discutindo a paz em um sentido mais profundo e pessoal. Num sentido mais profundo e pessoal. Nós trataremos, meus irmãos, do interior do ser humano, de uma coisa mais permanente, de uma coisa que independe de local, independe de momento, independe de circunstância. Ou seja, esta paz é a bênção propiciada pela salvação em Cristo. E é uma paz que não é como a que o mundo a dá. Sabe aquela pessoa que eu perguntei para vocês há pouco? Elas existem, nós sabemos disso. Mas como cristãos que nós somos, nós entendemos e alimentamos as certezas divinas em nossa vida. E isso nos permite esta paz. E além da paz, como Igreja de Cristo, vivendo as suas esperanças, nós oramos por aqueles que vivem e causam conflitos. Então você conhece aquela pessoa? Conhece? Ore por ela. Ore por ela. É desta maneira que nós nos blindamos e nos confortamos, na verdade, no amor de Deus e nas promessas divinas feitas por Ele. Porque, de fato, nós vivemos esta comunhão com Deus. E assim, nós tentamos resgatar justamente aquela pessoa, apresentando Cristo a ela. Tá? Apresentando a Cristo a quem não o conhece ainda. Amados, nós precisamos pensar e viver conforme ensina a Escritura Sagrada. Não se esqueça disso. Tá? Não se esqueça disso. Já no terceiro texto, sugerido, ali em 1 Pedro 3, 10 e 11, nós lemos, né? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua. Refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente. É o mesmo que nós vemos ali em Tiago, que diz na sua carta, né? A língua é um pequeno órgão, mas é capaz de causar grandes estragos. Tiago 3, 5 e 6. Relacionamentos ali são quebrados, amizades são abaladas e as consequências são desastrosas. Não se esqueçam disso. Né? Afastar-se do mal significa evitar tudo o que é considerado errado ou pecaminoso, e nós devemos fazer isso. Fazer o bem, meus amados, significa fazer o que é certo, é ajudar as outras pessoas. Nós podemos buscar a paz sendo pacíficos, respeitando os outros e evitando conflitos desnecessários. A paz é importante porque nos ajuda a ter relacionamentos saudáveis, nos ajuda a viver em harmonia com os outros. Amados, nós podemos aplicar estes versículos em nossa vida diária, evitando o mal, fazendo o bem, buscando a paz e sendo perseverantes em nossa caminhada cristã. É dessa maneira. Veja que o domínio próprio, como nós já temos falado nas outras aulas, volta com tudo nesta aula. Portanto, cuide-se. Nós temos que nos administrar. Não é aquela pessoa que tentou te irritar que manda em você. É você, é o Espírito Santo que habita em você, que te traz essa paz e te dá esse controle para que você administre essas situações e permaneça vivendo em paz. Meus irmãos, se nós pesquisarmos no Antigo Testamento a palavra shalom ou salom, no hebraico ela significa o quê? Paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar, tranquilidade. E ela pode ser usada também para dizer adeus e para dizer também olá. Já no Novo Testamento, nós temos a palavra eirene. Ela é muito pouco usada, mas com o mesmo significado de Shalom, embora também ela se refira a uma deusa grega de paz. Nós sabemos que os gregos têm muito isso de deuses e deuses e sempre imitando a palavra de Deus. Então, ela se refira também a uma deusa grega de paz, mas é muito usada nesse sentido, no sentido de paz de Deus. E o entendimento destas palavras, das duas palavras, está ligada à perfeita paz de Deus, que é aquela que excede a todo o entendimento. Filipenses 4:7. Tá? Em João também, meus amados, João 14, 27, que é exatamente o texto áureo
que é exatamente o texto áureo da nossa escola bíblica, ela fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, nem fiquem com medo, meus amados. Jesus, meus amados, ele é o príncipe da paz. Nós vemos isso lá em Isaías 9:6, vemos também em João 14:1, que diz que nós não devemos estar com o nosso coração conturbado, nós temos que crer em Deus e crer também em Jesus Cristo. Ele, meus amados, ali ele apela para a nossa fé e em seu poder e em suas promessas. É a nossa fé no seu poder e nas suas promessas. E assim nós devemos viver de fato esta paz. Vamos entrar na nossa aula agora, vamos para o primeiro assunto e nós vamos falar sobre a paz no plano de Deus. O significado de paz. Meus amados, a paz ela tem vários significados se nós formos olhar em dicionários. Por exemplo, o Estado ou país que não está em guerra, tranquilidade pública, repouso, silêncio, entre outros muitos tantos exemplos possíveis. Mas se nós perguntarmos a um judeu sobre a palavra paz, ele dirá apenas Shalom. E esta palavra vai muito além dos exemplos que falam os dicionários. Já passei para os irmãos. Já passei para os irmãos tranquilidade, alegria, saúde, prosperidade. Não vou repetir. A primeira menção da palavra Shalom ele está lá em Gênesis capítulo 15, no versículo 15. E é dita por Deus a Abraão, ou seja, houve ali por parte de Deus a promessa de paz para Abraão. Da mesma forma, meus amados, ocorre com a palavra Eirene. Esta paz ela vai além do entendimento humano. Ela está ali em Mateus 10:13 e é dita quando Jesus envia os seus discípulos para evangelizar. E aí ele alerta a eles que quando eles chegarem numa casa, deveriam dizer: paz seja nesta casa. Então, você deve entender, e eu também devo entender sempre assim, que o salvo ele tem a paz em si e ele vai e transmite a paz. Agora, se o outro não tem paz, essa paz que você carrega em si e você ofereceu para ele, ela torna a você. Ela volta a você. E eu preciso acrescentar aqui, amados, que várias bênçãos, nós precisamos aprender isso, várias bênçãos, virtudes e condições de Deus estão ligadas sem a hipótese da separação, não se separam. Ou seja, elas não funcionam separadamente. Nós temos como exemplo, podemos mencionar como exemplo, a salvação. Ela necessita do arrependimento e necessita da fé. Tem também a graça de Deus e a paz que está contida nesta relação. Porque quem se permite viver a graça de Cristo, de fato, tem em si a verdadeira paz, que é a que nós estamos falando hoje. A fé e o arrependimento também não se separam. Nós vemos que quem tem de fato fé em Cristo, quem crê de verdade, se arrepende de todo o mal que já praticou, ou de todo o mal que pratica, impulsivamente ainda. Nós temos também a união do poder e da sabedoria. Imagina uma pessoa que tem poder, mas não tem sabedoria, o desastre que ela pode causar. Agora imagina o quanto pior fica nós falando disso na relação com o espiritual, que é o nosso assunto de hoje. Nesta relação com Deus, uma pessoa que tem poder, mas não tem sabedoria. Então, meus amados, nós sabemos que muitos no mundo têm poder e muito pouca sabedoria, mas isso não pode ocorrer conosco. É muito importante para a nossa aula a graça e o conhecimento. Porque quem vive a graça de Deus busca conhecimento, busca relacionamento. Entenda, portanto, meus irmãos, como já disse, que somente vivendo a graça de Deus é que o ser humano terá paz, ou seja, a paz em Deus. Portanto, não há paz verdadeira fora de Cristo, porque ele não a dá como o mundo a dá. Irmãos, entendam que a paz não é adquirida pelo esforço, não é o esforço que você faz.
Eu não tenho que me esforçar para arrumar dinheiro, para poder ir na praia, para ficar 2 dias sem fazer nada, para poder sentir aquele prazer, né, de estar na praia. Na segunda-feira eu vou ter que voltar para trabalhar. Acabou a minha paz. Então não é adquirida através do esforço. A paz, ela é adquirida sim pelo relacionamento que você tem com Deus e com as suas verdades. A paz, ela é adquirida pelo preenchimento do Espírito Santo dentro do teu ser, independente de qualquer circunstância. Entenda, meus amados, que antes da queda, os habitantes, Adão e Eva, os pais, né, eles desfrutavam desta verdadeira paz. Eles viviam noites calmas, não havia pavor ou temor da escuridão. O medo ele era desconhecido e a noite era tranquilizador. O ambiente se fazia extraordinariamente belo, meus amados, em um cenário paradisíaco. Manhãs e tardes agradáveis, percebia-se a beleza da criação nos mínimos detalhes. E o mais importante acontecia à tarde, que era quando Deus passeava no jardim do Éden, Gênesis 3:8. E fica muito claro que era a sua presença, ou seja, a presença de Deus que enchia aquele ambiente e enche também a cada um de nós hoje, meus amados. Tá? Enche também a cada um de nós, e a presença de Deus que nos alimenta. No Éden, Adão e Eva desfrutavam de condições especiais e únicas, obedecendo a Deus, principalmente a paz, a segurança e a alegria na relação com o Criador. Mas o homem, enganado pelo diabo, preferiu ouvir, né, a voz do maligno ali e desprezou a voz de Deus. E assim, a verdadeira paz desapareceu. Não do jardim, porque eles foram tirados do jardim, desapareceu do ser humano, de dentro do ser humano. O ser humano passou a não conviver e não viver mais com aquela paz, que é a presença de Deus em nós. Então, isso aconteceu no coração dos primeiros pais, que ali eles se reconheceram nus, eles perceberam ali o medo, conheceram o medo, perderam aquela perfeita paz. Também perderam também ali a autoridade sobre a criação. Eles passaram ali a conhecer a desarmonia, os animais já não tinham a mesma relação com eles, além das mudanças físicas e emocionais pelas quais eles passaram inclusive a sentir dores. A leitura do texto nos traz essas informações. O trabalho passou a ser penoso, fatigante, isso além da perda, meus amados, da vida eterna. Além da perda da vida eterna. Eles passaram assim a conhecer ali o arguilhão da morte física, Gênesis 2:17. Mas o triste, o traumático mesmo, meus amados, é também conhecer a morte espiritual. Essa morte espiritual é a separação de Deus, é quando nós somos separados de Deus. E assim o ser humano, por temer tudo isso, ele perdeu a paz. E nós vemos lá em Números 6:24-27, a bênção tríplice sacerdotal, ou seja, a graça, a misericórdia e a paz. O Senhor abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Inclusive, meus irmãos, alguns pastores, eles utilizam no lugar da bênção apostólica, que está em 2 Coríntios 13:13, né? Eles se utilizam no lugar da bênção apostólica a bênção sacerdotal. E entenda que graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós precisamos entender isso. Graça é quando Ele nos dá o que nós não merecemos. Ele nos deu a salvação de graça. Nós precisamos apenas aceitá-la. Aceitá-la e ter obediência a Deus. Quando você aceita, quando você tem fé, você acredita, você pratica, você obedece. Você se permite participar. É assim. Já a misericórdia é quando Ele não dá aquilo que nós merecemos. O exemplo, a punição pelos nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados desde que haja arrependimento. Se vocês estão acompanhando as aulas, vocês vão se lembrar disso. Desde que haja o arrependimento.
E a paz, meus amados, ela nos é dada quando Deus levanta sobre nós o seu rosto. 1 Pedro 5,10. E esta bênção, meus amados, ela é sobre nós todos os dias, porque ele disse assim: eu deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos dei e nem vos darei, vos dou. Então é para agora, é para este momento e é para toda a eternidade. Jamais se esqueçam disso, meus irmãos. Mas entenda que Jesus, pela obra redentora, ele nos traz paz. Paulo chama esta obra de justificação e redenção, ou seja, pela obra de Jesus nós estamos em uma nova relação com Deus, e esta se torna real quando a pessoa de fato crê. Afinal, Jesus, ele é o príncipe da paz, e ele tem renovado esta bênção na vida dos salvos. Isso está lá em Lucas 24, 36, em João 20, 19 a 21 e 26. Nós já falamos, mas vale a pena, inclusive, recapitular. Esta paz, meus irmãos, ela é interior, ela está dentro do nosso coração. Filipenses 4, 6 e 7. Nós já lemos para os irmãos, e ela fala da nossa comunhão com Deus numa visão vertical. Ou seja, vem dele para nós e de nós para ele. Mas fala também de uma paz horizontal, onde nós temos paz com os nossos irmãos. Não se esqueçam disso. Não é somente paz com Deus, é paz com os nossos irmãos, nossos familiares. E na medida do possível, também com todos os homens. E vocês vão entender esse na medida do possível. Daqui a pouquinho eu vou chegar aqui cumprindo o cronograma da revista para poder falar para vocês esse na medida do possível com todos os homens. Agora entenda que quando isto não for possível, você deve preservar em si a sua paz pessoal. Você não pode permitir que ele tire a sua paz, senão ele está te dominando. Cadê o seu domínio próprio? Ele está te dominando, ele está dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Entenda que quando isso não for possível, tá? Você precisa se preservar. Tá? Você precisa entender essa diferença entre estar em paz com alguém e ter a paz em si mesmo. Ou seja, a sua paz pessoal, entendendo a diferença entre estar em paz com alguma outra pessoa. E eu explico. Muitas vezes essa paz não depende de nós. Tá? Essa relação de paz com as pessoas não vai depender exclusivamente de você, não vai depender exclusivamente de mim. Tá ok? Não depende de nós, vai depender daquela pessoa. Então nós buscamos, conforme ensina a Escritura, ter essa paz. Mas nós recebemos uma resposta negativa daquele outro agente. Mas nós devemos ter paz com todos. Mas nem todos querem ter paz conosco. Vocês vivem isso? É assim. Romanos 12, 18 e 19 diz exatamente assim: se possível, no que depende de vós, viva em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dê lugar à ira. Dê lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Então é ele que vai ser a pessoa que vai interferir na vida daquele outro que não te permitiu ter paz com ele. Entendido isto, meus amados, nós devemos buscar esta mudança de posicionamento diante de Deus. A justificação, a reconciliação, ela se torna uma coisa pessoal. Elas se tornam coisas pessoais. E esta é a ideia de paz quando nos fala, ou quando se fala shalom. Isto une a paz com a salvação de Deus. Isso dá inteireza de mente, de corpo e de alma. Você saberá que, por pior que as coisas sejam, você será vitorioso e estará com Cristo em seu reino celestial. Isto
é o que te traz paz. Por pior que as coisas que estão acontecendo, por pior que as coisas pareçam, você sabe, meus amados irmãos, que você tem a salvação de Deus dentro de você, o Espírito Santo habita em você, que você vai estar com ele no seu reino celestial. E é isso que te dá paz. Se o outro não tem paz, ensine-o a ter paz. É dessa maneira, esta é a paz de Deus. Nós temos e nós devemos passá-la para as pessoas. Mas vamos falar um pouco também sobre a paz ilusória do mundo, né, que é uma paz enganosa. E aqui, meus irmãos, nós não estamos falando que a paz do mundo ela é do diabo, mas sim que é passageira. E quando ela termina, o sofrimento que ela traz é muito pior, porque está dissociada de Cristo. Eu vou para a praia me divertir. Você vai lá para a praia, como eu já usei esse exemplo, vou continuar. Me divirto, tal, na segunda-feira acabou aquela paz, acabou aquela tranquilidade, voltei para trabalhar. E aí é você dentro de você. Nossa, eu não podia ficar na praia, porque hoje eu estou aqui sofrendo, lamentos e lamentos, diferente de um cristão. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor permitiu eu estar com a minha família, usufruindo da beleza que o seu mundo, o mundo criado por ti, me oferece. Segunda-feira eu estarei lá disposto, forte e firme, buscando condições para usufruir disto que o Senhor nos proveu. É diferente de lamentar, reclamar, achar ruim. É turbulenta. A paz que o mundo dá, meus amados, ela é turbulenta. Quando termina, como eu falei, o sofrimento que ela traz é muito pior. Cristo, meus amados, ele é o único que consegue preencher o seu vazio interior. Jesus já disse que ele não dá a paz como o mundo a dá. Então entenda que o ser humano perdido, ele recorre a todo tipo de alternativas para ter aquela sensação passageira de que ele está completo. Querem sempre se mostrar felizes e realizados, buscam riquezas, lazeres, entretenimentos humanos, sentem-se felizes, destruindo, amados, as suas vidas, entendendo, entendendo e atendendo à vontade da carne e à vontade do mundo e também à vontade do maligno, do diabo, que é o pecado. Efésios 2:3 diz, que entre os quais também todos nós tínhamos em tempos passados, Nós tínhamos os desejos da nossa carne, nós fazíamos a vontade da nossa carne. Então nós não temos que ter paura, não temos que criticar, nós temos que ensinar, tá? Nós éramos também, como qualquer um deles, filhos da ira. Entendam isso. E aqui eu esclareço para os irmãos que sim, nós podemos viver sim no mundo e ser felizes, estando em paz. Deus criou o mundo. Nós precisamos apenas estar libertos dos pecados e vivendo em santidade. Isto, meus irmãos, é vida em abundância. Isto é relacionamento com Deus. Vocês se lembram das obras da carne? Aqui nós falamos sobre pecado. Aqui nós já estamos falando, sim, sobre o que o diabo causa, o que ele traz. Isso está lá em Gálatas. Leiam, não vou ler para ganhar tempo, mas Gálatas 5, de 19 a 21. Aqui estão as obras da carne: adultério, fornicação, impureza, lascívia, entre outras. Isto não deve ser praticado. Por quê? Porque são prazeres enganosos. Eles trazem uma sensação de falsa paz. Como o próprio provérbio humano, que diz: si vis pacem para bellum. Ou seja, se você quer paz, prepare-se para a guerra. O autor deste provérbio não é Salomão, não, viu? O autor deste provérbio aqui é Flávio Vegésio. Engano puro, meus amados. Esta é a paz que o mundo a dá. Elas podem trazer alguma sensação de paz, porém ela é enganosa, ela é passageira. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, Cristo em nós é uma fonte transbordante de vida. Colossenses 1, 27. Cristo é uma fonte transbordante de vida. Como nós já vimos,
A paz apresentada pelas obras da carne é enganosa e temporária e altamente destrutiva. E é através das consequências dessa falsa paz que o ser humano se apercebe. É através da consequência que ele se apercebe o quanto ele estava sendo enganado, o quanto ele estava se iludindo com essas coisas. E nessas condições é impossível ao homem desfrutar da verdadeira paz de Deus. Porém, quando o autor fala da falsa paz, ele se refere a 1 Tessalonicenses 5,13, que fala do após o arrebatamento da igreja. Isso coaduna com Apocalipse 6, 1 e 2, que menciona o cavaleiro do cavalo branco, que não é Cristo. Muitos pensam que é Cristo, mas não é Cristo. É que esse vai trazer uma falsa paz. Entendam, portanto, que a ausência de problemas, devido a essa falsa paz que ele trará, essa falta de problemas e dificuldades não significa, de fato, paz. No versículo 1 de Apocalipse 6, diz que o Cristo abre o selo, do qual sai o cavalo e o cavaleiro, do versículo 2. Se Cristo está abrindo, então não é ele. Ali o diabo está tentando, está imitando a Cristo. Como é já de costume dele, ele vai vir e ele vai vir com essa falsa paz. Então viveremos uma falsa paz no mundo. Mas por fim, no final dos tempos, Cristo virá em um cavalo branco de fato, trazendo assim a verdadeira paz. E aí nós vemos isso em Apocalipse 19. Não se enganem a respeito dessas coisas. Não se permitam enganar. Mas vamos lá, já indo para o encerramento da nossa aula de hoje, nós vamos ao terceiro assunto, ou seja, a paz que Jesus prometeu. Primeiro, quando nós vemos lá em Isaías 9, versículo 6, nós vemos que Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte, o conselheiro, conselheiro maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E assim Jesus é o Deus da paz, o príncipe da paz. E em breve, meus amados, ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés, que está lá em Apocalipse 19. Nós vemos isso. Ele esmagará Satanás. Nós vemos que ali é o verdadeiro Cristo que vai vir. Ele já feriu a Satanás na cruz, em cumprimento à profecia de Gênesis 3, versículo 15. Daqui a pouquinho eu acho que eu consigo passar para vocês melhor. É a profecia de Gênesis 3, versículo 15. Mas o diabo ainda não está esmagado. Tá? O diabo ainda não está esmagado. Ele ainda engana muita gente. Ali, Gênesis 3,15 fala que ele ferirá a cabeça do Satanás e este ferirá o calcanhar do filho. Então é desta maneira. Então ele ainda está enganando muita gente. Mas quando se fala de esmagamento, se fala de derrota total. Nós podemos ler isso aí em Romanos 16, no versículo 20. Mas em Cristo, meus amados, nós vivemos uma paz verdadeira e segura, porque é de hoje, é o do agora até a eternidade, como nós já falamos. Ao desobedecer o Criador lá no Éden, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Romanos 12, 2 a 23, fala que Deus igualou todos nós pela desobediência deles. Mas aí ele fez a promessa redentora, sentenciando a antiga serpente. Gênesis 3,15. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando fala de ferir o calcanhar do filho, se fala do sofrimento pelo qual ele passou, de tudo aquilo pelo qual ele está se entregando pelos nossos pecados. E assim, amados, Cristo abriu o caminho para todos os que nele creem alcancem a salvação. João 3, 14 a 21. Veja, portanto, meu amado, que as bênçãos que acompanham a salvação não são limitadas em hipótese alguma. O poder do Espírito Santo está à disposição da Igreja de Cristo. Igreja no sentido que nós temos falado nas nossas aulas anteriores, não se esqueçam disso. Salmo 119, versículo 165 diz: grande paz tem aqueles que amam a tua lei e nada os
ofenderá. Ó, vejam bem, nada os ofenderá. É uma paz que transcende todo o entendimento. Filipenses 4:6. E aqui nós vemos o quão sensível nós somos. Nós, meus amados, nos ofendemos muito facilmente. Nós nos permitimos ser incitados à violência, a uma resposta mais agressiva. Amados, nós temos tantos exemplos para passar, mas o tempo urge, nós não podemos usar muito tempo, não podemos nos desgastar com muitas informações e desgastar os irmãos também. Mas vejam, Estevão, mesmo vivendo o momento do apedrejamento, ele viu o céu aberto, ele estava em paz. Pedro também, encarcerado, dormia profundamente. Agora entenda, meu irmão, Cristo ele não nos deixou uma mensagem enganosa. Ele não falou para ninguém que a vida ia ser uma maravilha. A vida ia ser assim, você ia ter tudo, ia viver tudo, ia aproveitar de tudo. Não, não. Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas ele prometeu o que para nós? A vitória. Entenda, meu amado, portanto, que a paz, ela não é a ausência de problemas, nem tampouco uma vida tranquila. A paz de Deus é entender em Abacuque 3:17 e 18 que, mesmo que a figueira não floresça e que nem haja fruto na videira, que o trabalho da oliveira falhe, que os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja arrebatado e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. E você deve fazer isso também, o Deus da sua salvação. Embora todas as coisas pelas que nós passemos, nós devemos ter paz no nosso coração, porque nós temos a certeza da salvação em Cristo. A paz de Deus, meus amados, é saber que mesmo em meio ao caos, Ele estará conosco. João 14:17-18. Né? Diz assim, o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, então o mundo não pode perceber, nós temos que apresentar o mundo a ele, ele ao mundo, desculpem, porque o mundo não o vê, nem o reconhece. Agora nós o conhecemos, porque ele habita em nós, ele está em nós e estará em nós. E ele não vai nos deixar sem o Consolador, sem o consolo. E ele ainda promete que voltará para nos buscar. Jamais se esqueçam, meus amados, do Sermão do Monte. Mateus 5:9, que diz o quê? Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E tudo isto, meus amados, está ligado a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Portanto, a paz interior independe de circunstâncias, depende apenas do seu grau de certeza nas promessas de Deus e na salvação. Viva esta salvação dentro de você e tenha paz com Deus, com você mesmo e com as pessoas. Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos. Na nossa próxima aula, na semana que vem, se assim Deus o permitir, nós estaremos falando sobre as promessas para pais e filhos. Uma aula muito importante, eu acredito que vai ajudar muitas famílias no relacionamento interpessoal entre pais e filhos. Que Deus abençoe, que Ele permita que nós tenhamos muita saúde, paz, tranquilidade, harmonia e que nós possamos estar juntos na próxima semana, na nossa próxima aula. Deus abençoe a todos, muito obrigado.